Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 8, e nós estamos nessa passagem especial, muito especial mesmo, do verso 28 até o final do capítulo, verso 39, mas nós estamos por partes, então vamos ler apenas do verso 28 ao 30, e após a leitura nós faremos uma breve oração. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e assim ouvir a sua voz. Romanos capítulo 8, verso 28, assim diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. É motivo realmente de agradecimento poder estar nessa manhã na casa do Senhor, para juntos, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E pedimos, Pai, que realmente a Tua palavra venha cheia de graça, de verdade, e encontre mesmo os nossos corações abertos a receber, a ouvir e realmente colocar em prática. Para isso, nós precisamos, dependemos, necessitamos do Espírito Santo, Ele que é o autor da palavra, é Ele mesmo que nos dirige, é Ele que nos faz lembrar de todas as coisas. Então, Senhor, realmente que Ele seja o nosso professor, não só aqui nessa classe, mas nas outras classes dessa igreja, em que amados também estão ministrando a Tua palavra. Então usa grandemente, e que o ouvinte seja uma criança, um jovem, um adulto, realmente entenda verdadeiramente, ouça eficazmente e tome para a sua vida. Se há entre nós alguém que não tem salvação, não recebeu esse presente, o Senhor tenha misericórdia, Pai, e faça como Te apraz. E aqueles que já têm, possa mesmo, Pai, sermos engrandecidos, edificados, crescer mesmo na graça e no conhecimento. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Verso 28 desse capítulo, o Paulo diz assim: sabemos, ele começa com esse verbo, né? Sabemos. E na semana passada, irmãos, eu estava falando da importância realmente de sabermos verdadeiramente o significado dessas coisas que nós vamos assim contemplar nessa manhã. Tão significativo realmente saber, não só saber de conhecer, mas saber de entender e até viver isso que o Paulo está revelando para nós através do Espírito Santo, da palavra de Deus. É tão significativo para as nossas vidas, para a minha vida, que mudaria realmente, totalmente, eu diria assim, o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas em que estão aos nossos lados, né? E nós sabemos realmente o que significa isso que Paulo está mostrando aqui. E ele diz, né? Está tratando com a igreja ali em Roma,
para pessoas realmente especiais, eu diria assim, para os verdadeiros filhos de Deus. Então ele diz: nós sabemos disso, ou seja, que nós não sejamos ignorantes, né? Sem conhecimento, que nós não sejamos imaturos, até espiritualmente falando, que nós não sejamos infantis, mas que sejamos realmente maduros de entendimento. Então esse saber aqui é tão significativo para o que o Paulo vai tratar aqui, né? Então ele diz: olha, sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, semana passada nós fizemos assim 3 perguntas nesse verso, e tem uma quarta que vai ser do 31 ao 39. É assim o esboço, né, desses estudos, dessa parte aqui do capítulo 8. Então, nós perguntamos: que bem é esse, né, que Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, né? Que bem é esse? Qual é esse bem? A segunda pergunta é: para quem é esse bem, né? Para quem é esse bem? A terceira pergunta é: quem são esses? Para quem é esse bem? Quem são essas pessoas? E a quarta é: quem realmente garante isso? Então, semana passada nós estávamos mostrando que bem é esse, né? Qual é realmente esse bem que todas as coisas cooperam. E nós falamos que não é o bem que muitas vezes nós achamos, pensamos ou assim temos visto, né? As pessoas dizem: olha, tudo coopera para o bem, mas no final, apesar de dificuldade, de tribulações, de algo acontecendo e tal, mas no final vai ter um final feliz, né? Como numa novela, tudo termina feliz, coisas boas, esse é o bem. Não, irmãos, não é esse bem que Paulo está tratando, esse bem humano que nós achamos, não. Porque se nós olharmos na vida espiritual, na vida cristã, na história, nem tudo terminou bem para os filhos de Deus. Quantos nós sabemos na história da igreja, à vista do mundo, terminou de certa forma numa morte, não é? Num acidente, numa doença terminal. Muitos cristãos foram executados, missionários que deixaram seu país, sua família e morreram antes de chegar no campo, como a nossa amada irmã Ainaor, né, a primeira esposa do pastor Fred, morreu indo na viagem até Boca do Acre. Aparentemente não terminou bem, né, a sua vida. Quantos foram mortos a pauladas por índios em tribos? Canibais comeram missionários. Então, que bem é esse, né? O bem que Paulo está falando eu chamei assim, é um bem maior, irmãos. É um bem maior. A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom vem direto de Deus, do Pai das luzes, né? Que esse bem que Paulo está tratando aqui, eu diria assim, é o bem maior, que a Bíblia chama de a tão grande salvação. Não há nada maior nesse mundo, não há um bem maior nesse mundo, não há nada mais precioso nesse mundo do que a tão grande, como Deus trata a tão grande salvação. Esse é o bem maior. E para quem é esse bem maior, né? Então Paulo diz aqui: todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, para quem são? Aliás, para quem é esse bem maior? Diz aqui: para os que amam a Deus.
é interessante que Paulo qualifica aqui que nem é para todos, não, porque todos, olhando assim no modo geral, todos e nem todos amam a Deus. Esse que é um fato, né? Nem todos amam a Deus, mas esse bem maior, diz aqui, é para aqueles que amam a Deus. E quem são estes que amam a Deus? Diz aqui o apóstolo Paulo, né? Aqueles que amam a Deus, olha, daqueles, né, que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, esse bem maior, que é a tão grande salvação, é para os que amam a Deus, mas os que amam a Deus são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele vai explicar que esse bem maior, né, para esses que foram chamados por Deus, segundo o propósito de Deus, e o final, vamos dizer assim, esse propósito de Deus está aqui, olha, diz assim, olha, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, veja o propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o bem maior e o propósito do bem maior para aqueles que amam a Deus, que Deus chamou, diz aqui, de antemão conheceu, chamou, predestinou, para serem, né, conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, a imagem é algo que você vê como semelhante a outra coisa, né? Uma imagem que dá a ideia de semelhança. A fim de ser a imagem, a semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, veja, de entre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo, né, está dizendo aqui, ele é o primogênito, ou seja, o primeiro Filho de Deus, né, e Deus vai fazer, assim, muitos irmãos à semelhança dele. E na semana passada eu disse, Deus gostou tanto do seu Filho, né, que ele está fazendo muitos iguais a ele, ou seja, uma família realmente de Deus. Então, esse é o esboço. E quem garante isso? Irmãos, do verso 31 ao 38, nós vamos ver que é Deus, é Cristo, garante essas coisas, né? Mas, vamos lá. Então, esse bem, né, que eu estou tratando, e semana passada nós estávamos falando, que essa tão grande salvação, ela começou, né, na eternidade. É um projeto de Deus, é obra de Deus, que iniciou na eternidade. Vamos colocar assim para um entendimento melhor, né? Deus não tem princípio, Deus não teve o início, Ele sempre é, né? Mas assim, em termos da salvação, dessa tão grande salvação, começou com Deus na eternidade, né? Esse bem maior. Então, é iniciativa de Deus, é projeto de Deus, é plano de Deus. E nós vimos que o Jó disse, né, depois da história dele, tudo que ele passou, que eu bem sei, diz Jó, eu sei, né, que tudo podes, Deus pode todas as coisas, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Então, esse bem maior de Deus é plano, é projeto de Deus e com propósito, né? Então, irmãos, começa na eternidade. Então, Paulo diz aqui, né, esse bem maior daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, realmente começa na eternidade. E diz o Paulo aqui, né, veja, no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu. E semana passada, eu só estou passando, né, porque tem pessoas que não estavam,
e é muito importante saber disso, né? Diz assim: o que também de antemão conheceu, ou seja, de uma forma antecipada, né? Previamente, Deus conheceu. Antes mesmo de nós existirmos, Deus já conhecia cada um. E eu mostrei versos sobre isso, né? Não só de antemão conheceu, mas também diz aqui o Paulo, que ele os predestinou. Não só de antemão conheceu, mas ele os predestinou. E nós mostramos que predestinar, a predestinação, é dar um destino prévio a alguém, né? Uma escolha antecipada, é uma eleição. E nós até demos um exemplo, né? Eu já tive em locais que eu tinha que escolher alguma pessoa para exercer uma função ou um cargo. Essa pessoa não sabia, mas eu já tinha escolhido, sem ela saber, pelos méritos, lógico, pelos padrões, e aí vai. Mas o que eu estou dizendo é que predestinar é escolher antecipadamente, sem a pessoa saber. Então aqui Deus diz que Ele nos predestinou. Olha que bênção, irmãos. Sem você saber, antes Ele já tinha te conhecido, você nem existia, né? Já tinha te predestinado, tinha te elegido, né? Tinha feito essa escolha por ti. E diz aqui, eu dei semana passada todos os versículos, eu não vou repetir, tá bom? Quem quiser tem o vídeo aí para anotar. Então diz aqui, olha: porquanto os que de antemão conheceu, verso 29, também os predestinou, né, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também ele chamou. Então veja a sequência, né? Conheceu, predestinou e agora chamou. E esse chamado é de Deus, não é um chamado especial de Deus, específico de Deus, individual e pessoal. É a convocação soberana de Deus, daqueles que Ele conheceu de antemão, né? Daqueles que Ele predestinou antecipadamente, e agora Ele vai chamar no tempo de Deus. Então, como é esse chamado, essa chamada soberana, essa convocação? É através do Evangelho, é através da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, e estávamos mostrando, até lembrando, tributando louvor, graça, né? Gratidão ao nosso Deus, pela tão grande salvação. E nós vimos que essa salvação, estamos vendo, começou na eternidade, é uma obra de Deus, específica de Deus, é um projeto de Deus, e é revelada a nós, é manifestada a nós, a todos os homens, sem exceção aí, não é? É Tito 2:11, né? Porquanto a graça de Deus, ela se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens, sem exceção. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que enviou Jesus Cristo como Salvador do mundo. Então é geral, não é? Nós vimos bem aqui, olha, volte em Romanos capítulo 3, diz assim no verso 21, mas agora sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, veja, para todos, não é? E sobre todos. Aí vem a exceção.
Todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o Evangelho, as boas novas da salvação é oferecida, é pregada, é proclamada, e ela veio para todos os homens sem exceção, porque todos somos pecadores, né? Todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão mesmo, o verso, capítulo de 1 até 3, antes disso aqui, Paulo bota todo mundo no mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco, né? A linguagem do interior. Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é herança, uma herança maldita, né? Que nós recebemos dos nossos primeiros pais. A Bíblia diz, estudamos também no capítulo 5 de Romanos, verso 12. Lembram? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, né? Então, tudo mesmo, farinha do mesmo saco, não há quem entenda, não há quem preste, não há quem faça o bem, nada que eu possa fazer para me justificar diante de Deus, não presta, obras, atitudes, ações, nada, em relação à salvação, à redenção, à justificação que nós vamos ver. Então é Deus que chama, né? E o chamado de Deus é para todos, sem exceção, não é o que está escrito aqui, Romanos 3, 23, 22, olha, porque não há distinção, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus chama através da pregação do Evangelho da graça de Deus. E o que é o Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, repetida várias vezes aqui, né? Constantemente, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e é segundo quem? As Escrituras, a palavra de Deus, que foi sepultado. É necessário que ele tenha sido sepultado, porque prova que ele morreu, né? Foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esse é o Evangelho, as boas novas, que tem que ser pregada, né? Proclamada. E nós sabemos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então, esse chamado vem pelo Evangelho, e o Evangelho da graça de Deus, que é o poder para a salvação. Por isso que tem que ser pregado, né? As pessoas têm que ouvirem, e o Evangelho esse faz parte desse pacote, né, da tão grande salvação, que é o poder de Deus. Então, aí nós vemos aqui, Romanos é cheio de doutrina, né, dessas verdades. Então Paulo diz aqui, olha, capítulo Romanos 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho. Eu prego o Evangelho, não tenho vergonha de pregar. Tem crente que tem vergonha de pregar o Evangelho, para o amigo, para o colega, para a pessoa, não só de pregar, porque pregar é fácil, sabe, irmãos? Mas o crente deve pregar, mas ele deve viver o Evangelho que ele prega. Hoje é muito fácil você dizer, eu sou evangélico, né? Essa palavra evangélico está ficando podre, está fedendo, sabe? Porque tem muito dizendo que sou evangélico, mas não vive o Evangelho. As suas ações, as suas atitudes envergonham o Evangelho, não é? O Evangelho, ele continua sendo precioso, mas depende agora de quem está, no sentido assim, a
a força. Ele já é a força, ele é o poder, mas vai ser muito mais forte através de uma vida que realmente viva esse evangelho. Sabe, irmãos, muitas vezes tem evangélicos que estão afastando pessoas do evangelho pela sua atitude, pelo seu comportamento, até sendo uma pedra de tropeço para um incrédulo. Esse homem aí, que essa mulher, que diz que é evangélico, que prega, que tal, mas eu não vejo nada de diferente na vida dele, nada de mudança, nada de, sabe? Até impede. Eu sei, eu conheço, já conversei com pessoas que se envergonharam, se desestimularam, né? Rejeitaram até entrar numa igreja por causa de um pastor, né? Pastor, responsabilidade que nós temos, grande, né? De liderança. Eu já escutei conversa de filhos de pastores, filhos de missionários que se decepcionaram com o evangelho, vendo até o comportamento do pai e da mãe. Não quero saber de igreja, não. Tiveram decepções. Isso é muito sério, né? Então, o evangelho, nós sabemos, Paulo diz aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Sem exceção do judeu e também do grego. Então temos que pregar o evangelho, mas o mais importante é viver esse evangelho. O apóstolo Paulo orienta a igreja, né? Ele diz assim: olha, nós somos as cartas o quê? Vistas, né? Lidas por todos os homens. É o evangelho, você está pregando segundo a tua vida, segundo o Herbert, né? É o meu comportamento. Sabe, irmãos, aonde nós moramos, aonde nós vivemos, nós somos pecadores, somos, né? Ainda temos, nós vamos ver na glorificação, essa tão grande salvação. Deus vai transformar esse corpo, vai te libertar da presença do pecado em tua vida. Ele é presente, ele é, sabe, é forte. Você tem que lutar com o poder de Deus. Mas, né, nós pecamos, esse é fato. Nós fraquejamos, nós caímos. E muitas vezes, né, a culpa sempre é nossa, é pessoal. Não adianta eu botar a culpa em A, B, C, né? Eu sou o culpado. E como é que eu estou? O meu testemunho, aonde eu ando, aonde eu vivo, na minha família. Eu já vi notícias, né, de filhos que dizem: olha, meu pai, esse aí que diz que é crente, eu não vou nem na igreja dele, que a vida dele em casa nega tudo que ele diz, tudo que ele professa. É até um empecilho, um impedimento para alguém chegar a Deus. Então, é muita responsabilidade, não é, irmãos? De proclamar, de pregar o evangelho. Mas ele está sendo pregado, ele está sendo proclamado, apesar de tudo. Ele é o poder de Deus, e vai ser, porque Deus chama, né, é através da mensagem, através da palavra de Deus. E é importante saber, né? Eu abro a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, eu mostrei semana passada, mas isso é muito importante, né? O chamado de Deus, diz aqui, olha, Romanos 10, 13, porque todo, sem exceção, né, todo aquele que invocar, é gritar, é dizer, né, é clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Isso aqui é a palavra de Deus, e eu apenas estou citando. Então diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
Paulo faz essa pergunta: como eu posso invocar aquele em quem eu não creio, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que eu posso crer se eu não conheço, se eu não ouvi? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas coisas. Então Deus chama, prepara e envia, né? Aqueles que, diz aqui, tem os pés formosos, preciosos, para anunciar, para proclamar. Por isso que o mundo inteiro, você vê, né? Filhos de Deus saindo, cruzando mares, países, para quê? Para proclamar o Evangelho. Diz aqui, olha, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Rejeitam, não querem saber, mas está sendo proclamado, né? Como diz o Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pregação é feita. Semana passada eu alertei, né? O evangelho que está sendo pregado aqui, nessa congregação pela manhã, está glorificando a Deus, porque eu não conheço o teu coração, né? Mas Deus sabe. A mensagem está sendo proclamada, a mensagem boa, né? O bem maior, mas você tem que crer, tem que acreditar. Isso não sou eu, o pastor aqui não tem poder nenhum, eu tenho só que proclamar as verdades, né? Mas muitos estão rejeitando, muitos estão não querendo saber. A mensagem de hoje à noite, eu ia tratar, ainda vou, mas hoje é o pastor César, é muito séria. É o fato que muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, onde nós estamos, no domingo à noite. Diz assim, olha, Mateus 11, no verso 20, Mateus 11, 20, diz assim, o Senhor Jesus: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, veja, pelo fato de não terem se arrependido. Então, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus se manifestou salvador a todos os homens, na pessoa de Jesus Cristo. E até aqui, o capítulo 11 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus andava, né, percorria todas as cidades, povoados, fazendo o bem, dando o bem maior, pregando o Evangelho do Reino, ensinando a palavra de Deus nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades, né? Então ele diz aqui, olha, passou ele a increpar as cidades. Sabe, esse increpar aqui, olha o que no original se refere, increpar, amados, é repreender, é uma repreensão, e diz que é uma repreensão severa. E Jesus é conhecido como o manso, o suave, né? o Deus de amor, o bonzinho, mas aqui ele está repreendendo severamente essas cidades, acusando essas cidades, censurando, é esse verbo, e sabe, jogando na cara, essa que é a palavra aqui. Jesus está jogando na cara deles: olha, Corazim, olha, Cafarnaum, olha, Betsaida, as cidades em que ele estava evangelizando, pregando, expelindo demônio, curando, ressuscitando, né? Vocês, diz aqui, olha, verso 21, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres em que vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo
que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Olha o que ele diz: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu? Eles achavam, né? Nós somos filho de Deus, filho de Abraão, povo de Deus, então vamos todo mundo para o céu, Deus é Pai, Deus é bom, né? Olha o que ele diz: muito pelo contrário, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que te fizeram, ela teria permanecido até o dia de hoje. E nós sabemos que Sodoma, a Bíblia diz que subiu o fedor, né, da iniquidade do pecado. Sodoma representava mesmo assim o que mais era de lastimável, a ponto que chegou e que chega à humanidade, né? Lá havia mesmo coisas terríveis, pecados sexuais, né? Havia mesmo coisas vergonhosas à vista de Deus, e Deus puniu essa cidade. E diz assim: olha, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, rejeitar o amor de Deus, a bondade de Deus, é muito perigoso, não? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Provérbios capítulo 1 diz assim, olha, verso 20: é esse increpar, viu? É esse jogar na cara de Deus, arguir. Deus está dizendo, olha, grita na rua a sabedoria, é alardeado, é clamado, é proclamado. Esse é o evangelho, né? A sabedoria de Deus. Nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades proferem as suas palavras. Esse é o papel da igreja, é o seu papel, viu? Não é o do pastor aqui não. Você é um pregador do evangelho. A Bíblia diz que recebereis o poder, e você é uma testemunha de Jesus Cristo. Não é o pastor não, viu? É você. Então, diz aqui: até quando, ó nécios, amarás a necessidade, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Irmão, Deus prometeu e promete estar cumprindo isso aqui, né? Deus está espalhando a sua palavra, o seu amor, a sua bondade. Mas diz aqui, olha, porque clamei. Jesus estava falando isso, né? Vocês viram, estão vendo o que está acontecendo. Eu clamei e vós o quê? Recusastes. Aí vem o perigo, né? Recusar o evangelho, a palavra de Deus. Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes, o quê? Não só recusaste, mas rejeitou. Então recusa, rejeita, diz aqui o meu conselho. Não quisestes a minha repreensão. Olha o que Deus diz: eu também me rirei da vossa desventura. Mas espera aí, Deus é Pai, né? Deus é amor, Ele entende o teu pecado. Olha, é o que estão pregando por aí. Deus está dizendo que vai rir da vossa desventura. Deus vai rir da minha desgraça? Vai, porque a pessoa recusou, rejeitou. Então Deus diz, vai rir da vossa desventura. Em vindo o vosso terror, diz que Deus vai zombar. Né? Vai. Esse Deus que estão pregando por aí, diz aqui, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como uma tempestade,
Irmão, você vê como é que vem uma tempestade? Ela vem destruindo, né? Arrasando, devastando tudo. A tempestade espiritual na vida de uma pessoa, vinda de Deus, em vinda a vossa, veja, perdição, como um redemoinho. Já viu como é um redemoinho? Aquela coisa que sai, né, devastando, destruindo tudo. Quando vos chegar o aperto e a angústia, aí vão invocar, né? Deus diz, então vão me invocar, mas já é tarde, porque Ele diz, eu não vou responder. Deve ser uma coisa terrível, alguém pedir socorro, clemência, né? E Deus diz que não vai responder. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto, vejam, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, né? Não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Então, diz aqui, olha, recusaram, né? Desprezaram, rejeitaram. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vim numa linguagem aqui, cheio de amor para dar, né? Cheio de amor para dar. Deixei tudo, a glória, e vim aqui fazer o bem, te amar, entregar, dar a minha vida e te dar o conselho, te dar o bem maior que é a salvação. Mas você rejeitou, desprezou, não quis conversa. Aliás, a Bíblia diz, né, que o homem, ele prefere mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são o quê? Mais. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa observadora, né? E de um certo tempo para cá, eu saio daqui da igreja, no V8, né? E inaugurou um bar. Tem outro mais na frente, aí eu percebi que é tudo preto, sabe? Tudo negro, tudo escuro. Aí mas rapaz, como é que a pessoa não vê nada, ninguém vê nada, é tudo hebreu, sabe? E carro e loja, chega, sabe, lota e tal. E aí eu comecei rapaz, mas não é que o homem gosta das trevas, da escuridão, e é tudo preparado para desonrar a Deus. Eu estava conversando domingo depois do culto lá fomos comer uma pizza, né, com o Vitão. Ele disse, pastor, é tudo preparado, é tudo planejado. As mentes diabólicas, sabe? Tudo é preparado, irmãos. E eu ainda me admiro que tem crente evangélico que diz que é crente e gosta dessas coisas, gosta das trevas. Então nunca foi crente, porque se o crente verdadeiro, ele vai, se aproxima da luz. Tem uma briguinha lá em casa, né? Porque no quarto a Simone gosta do escuro, aí eu chego e gosto do claro, sabe? Aí fica, eu acendo a luz, ela, pá, eu gosto de luz, eu sou da luz, né? Eu entendo a brincadeira, né? A gente se dá bem. Ela gosta de ver lá ela gosta de seriado, ela gosta de policial, ela é investigadora. Aí eu chego, acendo a luz, né? Eu durmo até de luz acesa. Mas eu gosto do escuro também para dormir, né? Mas, irmãos, é diabólico isso, sabe? Porque fazem tudo que não presta ali dentro. Virou motel, virou coisa, ponto de droga, tudo é feito ali dentro, né? Mas o homem gosta das trevas, ele tem prazer nas trevas. Então vá, mas quando vier aqui, diz Deus, né? A hora do clamor, diz aqui, olha, não me quiseram o meu conselho, verso 30, desprezaram toda a minha repreensão, porque comerão, veja, do fruto do seu procedimento. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, ninguém zomba de Deus.
é pessoal, viu? É individual. Aquilo que você está semeando, está plantando, está produzindo, isso você vai colher, né? Se tu planta batata, tu não vai colher melancia, não. Vai colher batata, né? Diz aqui: portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Segure aqui, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. É bom, irmãos, você saber, né? Paulo diz: sabemos dessas coisas. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Olha, Deus está dizendo: não vos enganeis. Não te engana. Não deixa ninguém te enganar, viu? De Deus ninguém zomba. De Deus não se zomba. Tem gente zombando de Deus, brincando com Deus, não é? Vivendo sua vida do jeito que quiser, dizendo que é crente, que é evangélico, fazendo o que quiser. Não zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, né, é a lei da semeadura e da colheita. Isso também ele ceifará. Repare, porque o que semeia para a sua própria carne, é gostoso o pecado, né? É prazeroso, a carne gosta, satisfaz os desejos da carne. Ninguém venha discutir comigo que pecado não dá prazer, dá e muito, né? Moisés, ele disse, né? Os prazeres transitórios mas é um prazer o quê? Transitório, tem tempo, né? Irmãos, eu já andei no pecado. É um momento do que você pode estar fazendo, te leva às alturas, né? À loucura, ao êxtase, mas depois dá um vazio, né? Um vazio profundo, trevas. Então diz aqui: porque o que semeia para a carne, vai o quê? Da carne colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Então volte lá, né? Paulo diz: portanto, aliás, Deus está dizendo, Provérbios 20, 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Sabe que a Bíblia diz lá em Romanos que cada um vai dar conta de si diante de Deus do seu procedimento aqui nesse mundo. Vai prestar conta com Deus. Dos seus próprios conselhos vão se fartar. Veja, os nécios, né? Os meninos, os imaturos, os ignorantes em relação às coisas de Deus, não estou xingando ninguém não, né? Mas é isso que está dizendo, são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. É um louco, a pessoa está com seu celeiro cheio, né? A vida mansa, tudo certinho, está tudo conta no banco, né? E está tudo bonito, tal, né? Então, estão procurando isso. Os que não têm estão procurando, estão numa corrida de rato. Quer mais, estão procurando essas coisas, né? Mas, diz aqui, por uma impressão de bem-estar. Lembra do homem que Jesus falou que ele era muito rico e quanto mais ele tinha, mais entrava, ele derrubou tudo que ele tinha, fez maior. Aí descansa minha alma, né? Regala-te. Aí Jesus chama ele de louco, louco. Hoje vão pedir tua alma, né? O que tu tens apresentado diante de Deus. A impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo
e sem temor do mal. Então, irmãos, eu estou gastando tempo mesmo de propósito, viu? Porque esse chamado, ele é soberano, é uma chamada geral para todos, e através do Evangelho. E você tem que ouvir o Evangelho da salvação, mas você tem que ouvir que você já está condenado, né? O Evangelho, ele salva. Por isso que eu digo, eu tremo chegando aqui. Domingo à noite é um dos cultos mais difíceis para mim, pessoalmente. Eu entro tremendo, sabe? Nunca estou tranquilo, não. Não é que aqui também eu estou, mas domingo à noite assim é evangelística, é pregação do Evangelho. O Evangelho salva, mas o Evangelho condena. E Jesus está dizendo: olha, vocês não têm desculpa, não é? E eu, hoje à noite, nessa manhã aqui, vocês aqui não têm nenhuma desculpa, viu? Diante de Deus. A Igreja Hebron tem pregado, né? Quando eu falo Igreja Hebron, esse púlpito aqui tem falado há 25 anos, repetidamente, repetitivo, porque Deus é repetitivo, o Evangelho é repetitivo e não muda, é o mesmo. Paulo diz, olha, aos Gálatas: ainda que eu venha pregar outro evangelho, que não o que eu vos tenho ensinado, que o evangelho vocês sabem o que é, não é? Ou, se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, que sejam anátemas, não aceitem, o evangelho é o que está escrito. Então, por isso eu tenho que pregar o evangelho. Nós estamos vendo aqui, e Jesus estava dizendo: vocês viram o Evangelho, mas rejeitaram, então vai vir um juízo, a perdição, não é? Mas, irmãos, diz aqui a palavra de Deus, vamos lá, Romanos 10, onde nós estávamos, né? Romanos capítulo 10 e versículo 17, né? 16: mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, essa fé do chamado de Deus, a fé de acreditar, de crer, de confiar, ela só vem pelo meio, é pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, não é? Então o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, porque nós vimos: todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então tem que pregar, não é? E Jesus diz, olha, João 5:24: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, né? Então tem que ouvir a palavra de Deus, nossa condição, a nossa situação diante de Deus, e indo, eu sempre digo, né, a passos largos, uma corrida desenfreada para o inferno, para a perdição. É essa a nossa condição. Mas diz aqui, né, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, as boas novas, esse tão grande, né, esse bem tão grande e precioso, Deus dá e vem pela sua palavra. Então, aquele que ouve e crê, já muda, né? Acredita naquele que me enviou, Jesus Cristo, olha, tem a vida eterna, a salvação. Não vai mais entrar em juízo, em condenação, viu? Mas já passou, ó, da morte para a vida. Então diz aqui, olha, no verso 10, no capítulo 10, no verso 8: porém que se diz, Romanos 10, 8, a palavra está bem pertinho de ti, né? Aqui, ó, na tua boca, no teu coração, isto é, essa palavra da fé que pregamos. E a fé de acreditar não é do Herbert,
né, da igreja, a fé de acreditar, de confiar, só tem uma pessoa que dá, irmãos, que é Deus. É um dom, é um presente de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, de nós. É um dom, é um presente de Deus. Então, a palavra está bem pertinho de ti. Eu digo, palme dentro aqui, né? Na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que nós pregamos. Agora veja, se a condicional aqui, com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor da sua vida, aí você tem que negar o senhorio da tua vida, não mais eu, né? Tem que cortar. Quem tem que mandar na sua vida é o Senhor Jesus. Você tem que se entregar, né? O amor é bonito, né? Eu tenho minha esposa, já namorei, já noivei, já casei, mas a gente, o amor verdadeiro é uma entrega, né? Você se entrega, você confia a outra pessoa. Se dá, sem restrições, né? Isso é o amor verdadeiro. Então diz aqui, né? Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. Não, meu coração é dele totalmente. Mas esse é o grande problema, porque muitas vezes tem, colocar assim, partes no meu coração, né, que esse aqui, eu sou o Senhor, sou eu que mando, é a minha vontade que vai prevalecer, não a dele. Não é isso não. Ele é o Senhor, então Ele vai mandar na tua vida, né? Se Ele é o Senhor, e Ele quer o melhor para a tua vida. O resto, irmão, não presta, tudo que é meu, do meu coração. Então eu tenho que abrir o meu coração, né? Esvaziar o meu coração, negar as minhas vontades. Então é isso que diz: se confessares a Jesus como Senhor, veja, e em teu coração, não é só falar, mas em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Evangelho, Jesus vivo, vivendo em ti. Aí sim, serás o quê? Salvo. Salvação não se compra, não se vende, né? Ela custou um alto preço já para o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele fez, né? Tem gente negociando, desculpa a palavra, irmãos, pilantras do Evangelho, sabe? Comerciantes, homens que vão pagar caro por condicionar o Evangelho a alguma coisa. Mas diz aqui, veja o verso 10, porque com o coração se crê, não é? Vem de dentro, é pessoal, é individual, para a justiça de Deus, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho revela a justiça de Deus, é revelada pelo Evangelho. Deus cobrando o preço do pecado, o justo, né? E nós, os injustos. Então Jesus veio, tomou o meu lugar, a minha culpa, e pagou. O justo se fez injusto por nós, e Deus cobrou o preço do pecado nele, e Ele ressuscitou para a nossa justificação, e nele nós recebemos a justiça de Deus imputada. É o juiz dizendo, nós vamos ver, uma declaração lá, você não tem mais nenhuma culpa no cartório, teu nome está limpo, né? Então diz aqui, se com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, veja, a respeito da salvação. Então você tem que bradar, clamar, salva-me, Senhor. Irmãos, Ele está de braços abertos para te salvar. Diz, porque a Escritura diz, olha, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, veio para todos, né? Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o
invocam, mas não os que o rejeitam, né? Mas os que o invocam, ele vai salvar. Então, é assim que ele chama, né? A esses que ele conheceu, a esses que ele predestinou, ele vai chamar, e é pelo Evangelho. Irmãos, vai vir. Eu lembro, né? Nunca vou esquecer esse dia, o dia que ele me chamou. Amados, está aqui no coração, né? Dia 2 de novembro de 1995, vai fazer 23 anos agora, no próximo dia dos finados, né? Eu era morto e ele me deu vida. Eu nasci de novo no dia dos mortos. Olha que coisa boa, né? Novo nascimento, né? O velho Herbert, o homem, foi vivificado. Eu lembro, o irmão Ari estava nesse batismo, dia do seu batismo, irmã Eliana, 20 e tantos irmãos. Eu fui lá assistir, viu? Eu já estava uns 6 meses ouvindo essa palavra aqui, viu? Aqui, né? Do outro lado dali. Pastor Fred, toda terça-feira, né? Assim, e eu ouvindo que eu não prestava, ouvindo que diante de Deus eu estou indo para o inferno, sem Deus, é todo o Evangelho. E no dia 2 de novembro, um feriado nacional, eu trabalhei normalmente, construção civil, a gente não para, né? Mas eram 5 horas da tarde, eu cheguei em casa, e eu vou falar, mas eu vou corrigir, viu? Aí eu lembrei, porque na terça-feira, ele avisou, olha, quinta-feira, numa quinta-feira, vai ter o batismo, e eu lembrei, mentira, né? Quem me lembrou foi o Espírito Santo. Olha, tem um batismo lá. Aí eu disse, Simone, eu vou lá ver como é que é o batismo dos crentes, né? Tinha curiosidade. E cheguei lá, sentei no último banco. Fredinho, meu sobrinho, estava do meu lado. E foi feito todo o culto de batismo, foi pregada a palavra de Deus, aquela passagem de Filipe e o eunuco. Deus manda o Espírito Santo pegar Filipe e até a estrada lá, quando o eunuco, né, aquele alto oficial da Etiópia, foi adorar em Jerusalém, e ele vem voltando. Ele estava lendo as escrituras do profeta Isaías. E Filipe se aproxima e diz, tu sabe o que tu estás lendo? Ele diz, não sei, porque eu não entendo. Olha só. Então ele veio e explicou, né? E o homem entendeu, reconheceu. Então pararam o carro, tinha água, e Filipe disse o eunuco disse o que impede agora de eu ser batizado? Crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Ele disse, eu creio, né? Ambos os dois desceram as águas e Filipe batizou o eunuco, e diz que ele saiu cheio, radiante de alegria, voltando para seu país. E depois disso tudo, batizaram os irmãos, e o pastor Fred ficou assim, e o pastor José estava dentro do tanque. E o pastor disse, olha, aqui tem água, o que impede alguém ser batizado, né? Crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Irmãos, eu tremia no banco, né? Pensava nos meus amigos, na minha família, o que vão dizer, o que vão falar, eu sou empresário, não sei o que, sabe? O diabo, a guerra espiritual travada naquela hora. Mas eu fui chamado, né? Porque antes ele tinha me conhecido, antes ele tinha me predestinado, ele me chamou através da pregação do Evangelho. E naquela mesma hora, lá do banco, eu disse, eu quero! Todo mundo olhou assim, foi uma coisa maravilhosa, né? Não porque era o Herbert, não. Pode ser qualquer um, até hoje aqui, você clamar o nome do Senhor, publicamente, eu quero ser salvo, Senhor. Irmãos, eu saí, o pastor me pegou assim, o senhor tem certeza disso? Absoluta, meu irmão, não posso perder essa oportunidade. E me batizaram naquela mesma hora, né? Eu não fiz preparatório, fiz sim, já estava 6 meses aqui, né? Escutando,
mas pela graça de Deus, mudou, irmãos, transformou a minha vida. E hoje eu sou o que sou, não é que eu não sou nada, mas é Ele que me fez, filho de Deus, Ele me chamou. Interessante que muitos anos passaram, uma irmãzinha lá da Lagoa Verde começou a congregar aqui, uma senhora. Aí ela procurou a irmã Zeni e disse: irmã Zeni, deixa eu lhe perguntar uma coisa, sabe, eu vi uma coisa que eu achei muito estranha, diferente. Eu acho que não teve um tempo que lá na nossa igreja, eu estava lá, o pastor Fred fez um batismo e batizaram um homem, né? Esse homem ainda está nos caminhos do Senhor, porque foi na hora, ele se converteu, se batizou. A irmã Zene disse: ele é o seu pastor, minha irmã, ele é o seu pastor, né? Então, irmãos, é Deus, né? É esse Deus, viu, que chama. Esse ouvir é eficaz. Voltemos lá, né? Então, esse bem maior, né? Nós estamos entendendo que é a tão grande salvação. Não há bem maior nesse mundo do que a tão grande salvação. Então Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Quem são essas pessoas que amam a Deus? São aqueles que Deus amou primeiro, porque nós não amamos. Hoje eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, né? E quem são esses que Ele amou primeiro, né? São esses que Ele conheceu, que Ele predestinou e que Ele chamou pelo nome. Olha, tu és meu. Então essas pessoas Ele predestinou para serem a imagem do seu Filho, né? A semelhança. Não é muito bonito isso? Então Ele justificou, nós vamos ver para a semana, e já glorificou, e está santificando. E é um pacote grande, irmão, esse pacote de bondade que eu tenho falado, né? A tão grande salvação. Amém? Amém, né? Você já recebeu esse bem maior na sua vida? Pela graça de Deus, irmãos, eu já recebi, mas você pode receber agora, de graça. Baixe seus olhos e ore a Deus no seu coração. Grite, confesse que Ele é o teu único e suficiente Salvador e Senhor. Pai, muito obrigado por esse bem maior, o bem da minha vida, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, senão a condenação, a perdição, mas o Senhor aprove a Ti na eternidade preparar, planejar, proporcionar esse bem maior que é a tão grande salvação. Eternamente o Senhor me conheceu, o Senhor me predestinou, mas naquele tempo certo, no dia 11 de novembro de 95, o Senhor me chamou, o Senhor me justificou, o Senhor me glorificou, e o Senhor ainda está me santificando. Ó Pai, que tão grande salvação, bela. Nos ajude a saber, no sentido de entender, de compreender, e vai mudar mesmo totalmente nosso relacionamento com o Senhor e com as outras pessoas. Ajuda cada irmão nessa manhã, e também se há algum amigo que ainda não recebeu esse bem maior, Senhor, trabalha nesse coração, faça mesmo segundo a Tua vontade. Nós entregamos essa escola bíblica, cada um que chegou aqui, em Tuas bondosas mãos. No nome de Jesus, amém.